Olá, professor Flávio Barcelos aqui, mais uma aula do curso All Pro, módulo 2. E a gente começou na aula passada, a parte de sistemas de projeto, de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. E na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer a estimativa da energia necessária, da geração de energia necessária. Então, vocês vão ver que tem algumas similaridades com o que nós aprendemos com o sistema isolado, o sistema autônomo, tem algumas similaridades e tem algumas facilidades e algumas outras, alguns detalhes que são um pouquinho diferentes. Mas no balanço geral, na minha avaliação, é mais simples e é uma estimativa, um levantamento de necessidade energética mais facilitado, porque se baseia em um histórico de contas, um histórico de consumo ao longo do último ano, e isso facilita bastante. Mas legal, vamos aqui na minha apresentação, que está tudo organizado ali, tem um exemplo, tá, de cálculo, e no final tem uma tarefazinha para casa. Vamos lá! Nossa aula 2.14, Sistema fotovoltaico conectado à rede, cálculo da energia requerida. Então, a gente começa com aquela expressão que já foi apresentada lá nos sistemas isolados, determinando a potência de pico, e aí você vê aí que a potência de pico ela é calculada por um fator E, Vamos ver aqui o que é cada um desses. Potência de pico, quilowatt pico. O E, que é a energia média demandada diariamente pela instalação, é dado em quilowatt-hora por dia. A potência solar é a irradiância de referência em condições padrão, Standard Test Conditions, que é igual a uma constante, 1 kW por metro quadrado. A gente tem o G, que é a irradiação diária no plano inclinado, tá, do módulo. Então, essa irradiação diária no plano inclinado, ele dá um valor de kWh por metro quadrado por dia, e que quando você relaciona o G, tá, com esse P aqui, que é o constante no valor de 1 kW, o que resta aqui nesse denominador é o número de horas de sol pleno. Tá? Eu poderia até substituir aqui por HSP, o problema é que a gente teria uma inadequação de unidades, tá? Então por isso que esse valor aqui é a irradiação diária. Tá? Isso aqui só lembrando, é um dado que você obtém através dos dados solarimétricos, com latitude e longitude. Pode ser no site do SUERA, no site do CRECESB ou em algum outro site que tem um banco de dados de informações solarimétricas, ou até mesmo nos softwares que também já traz esse banco de dados. Tá? E o PR é o coeficiente de desempenho, Performance Ratio. Só que, apesar da equação ser a mesma, a gente partiu da mesma ali, tem alguns detalhezinhos diferentes, alguma coisa mudou. Então, por exemplo, o E que é utilizado agora é uma energia que é contabilizada a partir da energia média. A energia média mensal, uma média do consumo mensal, subtraído do CDIS, que é o custo de disponibilidade. Tá? Aqui ficou com um probleminha de fonte, esses subscrito, na verdade, o D e S, que deveria estar subscrito. Então, eu vou subtrair a média de consumo mensal do custo de disponibilidade. E eu vou explicar mais aprofundadamente aí isso daqui a pouco. Tá? Dividido por 30 para a gente obter o consumo diário. Se você tem o consumo de energia ao longo de um mês, se você divide por 30, o que você tem é o consumo de energia ao longo de cada dia. Então, o EMED aqui é a energia média tomada num período anual. Então, ao longo de um ano, qual é a média? Eu tiro lá, eu pego as 12 últimas contas de energia, divido por 12, somo elas, divido por 12, eu tenho a média de consumo. E aí, para ser demandada por dia,
esse fator de dividido por 30 aqui, pela instalação. Só que a gente tem que descontar do EMED, a gente tem que descontar o custo de disponibilidade, né? O CDIS do sistema. E o que vem a ser esse custo de disponibilidade? Para começar a entender o custo de disponibilidade, eu já vou apresentar para vocês 3 valores, que são o custo de disponibilidade para sistemas monofásicos, esse mono aí vem de monofásico, que é igual a 30 kWh. Eu tenho logo abaixo o custo de disponibilidade de sistemas bifásicos, volta aqui, sistemas bifásicos, que é o 50 kWh, e eu tenho o custo de disponibilidade de sistemas trifásicos, tá? Que é igual a 100 kWh. Vamos entender melhor o que é esse custo de disponibilidade hora daqui a pouquinho. Então, o EMED, né, a energia média anual demandada por dia, ela pode ser determinada a partir da conta de energia nos últimos 12 meses. Então, olha só, se você tomar o consumo de energia elétrica, a conta de energia elétrica, de janeiro a dezembro, e fizer uma somatória, que é esse símbolo aqui, ó, você vai ter o total de energia consumida ao longo do ano. Se você dividir por 12, né, que eu estou multiplicando por 1 sobre 12, se eu dividir por 12, eu tenho a média de consumo mensal. Isso pode ser feito de uma forma fácil, na verdade não precisa ser exatamente de janeiro a dezembro, né? Basta que seja dos últimos 12 meses, ou seja, né, se você está no mês de agosto, é só retroagir os últimos 12 meses. Somar essas últimas 12 contas e dividir por 12. Você tem então o valor da energia consumida mensal médio ao longo de um ano. Então vamos exemplificar isso aí com uma conta, né? Então, a partir aí da soma das últimas 12 contas dividido por 12, essa expressãozinha que a gente vai utilizar, e tomando uma conta verdadeira, tá? A gente percebe o seguinte, nessa conta aqui da empresa EDP, ela me traz, ó, um histórico de junho a fevereiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses anteriores. Ela traz os últimos 6 meses, tá? E aí você observa, se cada conta traz os últimos 6 meses, basta que eu tenha uma conta dos últimos 6 meses e uma conta de 6 meses atrás, tá? Que a gente tem mais 6 meses para trás, então totalizando 12. Então eu só preciso de 2 contas, desde que elas sejam intervaladas, né, espaçadas aí em pelo menos 6 meses, você consegue ter uma boa estimativa, tá? Então, o que está em destaque aí, agora em amarelo, são esse histórico aí das 6 últimas faturas para cada um desses meses. Então, eu peguei uma conta aí de dezembro e uma de julho de 2016, a gente tem um histórico interessante. Então, pegando aí mais detalhadamente, pegando a conta de julho, eu tenho aí os meses para trás, 6 meses para trás, e aí eu lancei isso numa tabelinha, tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui é fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Fui lançando, né, os valores indicados aqui de quilowatt-hora, 77, 66, 71 e assim sucessivamente. Em seguida, eu tomei a outra conta, né, de dezembro e peguei os valores e fui lançando. Então, julho já estava lá na outra, né? Aí eu lancei agosto, setembro, outubro, os meses que faltavam, tá? E aí a gente observa o seguinte, né? Na verdade, o intervalo entre as duas contas eu não tinha 6 meses de diferença. Eu tinha 5 meses de diferença, de forma que ficou faltando um mês aqui, ó, ficou faltando o mês de janeiro, né? E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma consideração, tá? Sempre que você não tiver um dado, isso é chamado de interpolação, ou aproximação linear, ou extrapolação de dados. Isso aí é uma coisa, é um recurso, é uma ferramenta matemática que sempre que você não tiver um dado, você pode
assumir ele a partir de uma observação e do bom senso. Então, por exemplo, eu estou assumindo aqui que em janeiro eu tive um consumo de 77 kWh também. Por quê? Porque o consumo próximo de fevereiro, tá? Um consumo próximo de fevereiro. Eu poderia também pensar o seguinte, pô, mas vai ver que dezembro do ano passado tivesse um consumo parecido com dezembro desse ano. Só que talvez, né, um ano de diferença já é um período onde as coisas mudaram um pouco. Então você vê que foi uma tendência de diminuição de consumo. Então é mais razoável que meses próximos tenham consumos parecidos. Por isso que eu estou adotando então aqui em janeiro o mesmo consumo do mês de fevereiro. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá, para fazer essa conta aí, porque eu preciso de ter 12 meses. Um outro recurso seria pegar a soma das últimas 11 contas só, as que eu tenho ali, e tirar a média. Fazer a média por 11. Dividir por 11 aqui também. Então, são duas possibilidades para calcular essa média. É claro que quanto mais meses você tem contabilizado, mais próximo, mais exato fica o seu cálculo. Então, para esse exemplo aí, somando as últimas 12 contas, o total dá 613, dividido por 12, eu tenho 51,1 kWh por mês, tá? Então, essa é a média de energia consumida, tá? Mensal, considerando uma janela de intervalo de tempo de um ano, do último ano, ok? Então, essa é a ideia, ou seja, 51,1 é a média. Se eu pegar 51,1 e produzir exatamente todos os meses 51,1, 51,1, 51,1, eu vou chegar num valor ao final de um ano exatamente igual ao que foi consumido no ano que passou. Então, essa aí é uma boa estimativa. E aí agora, recuperando aquele item, né, aquela questão, dúvida que a gente está entendendo, esse termo novo, custo de disponibilidade. Então, o que ele é? Ele também é chamado de consumo mínimo, tá? É um sinônimo. Esse consumo mínimo aí, esse custo de disponibilidade, é uma taxa mínima obrigatória que todo consumidor paga pelo simples fato dele ter energia elétrica disponível ali na sua instalação. É uma taxa, né, pelo simples fato de estar disponível. Ou seja, a concessionária ela prepara toda uma estrutura e deixa disponível para você utilizar. É como se você, mesmo não utilizando nada, deixasse o imóvel fechado naquele período, você sabe que ao final do mês você tem que pagar uma tarifa mínima lá, uma taxa mínima. Tá? E isso não é de agora, né? Isso já sempre foi assim, e com o sistema fotovoltaico conectado à rede não é diferente, só que o sistema fotovoltaico ele tem que considerar isso, porque não adianta gerar toda a energia que for consumida, porque no mínimo você já vai ter que pagar por aquela tarifa, aquela quantidade de quilowatt-hora especificada em função da sua capacidade. Por exemplo, um consumidor monofásico, como é o caso das contas que a gente está analisando ali agora. No mínimo 30 kWh tem que ser pago todo mês. Ou seja, não adianta você gerar 100% do que você vai utilizar. Você tem que deixar de gerar pelo menos 30 kWh. Porque senão você está gerando de graça, já que você vai ter que pagar de qualquer forma. Entendeu? Você estaria entregando, doando para a concessionária. E não é interessante. Então, novamente, aí os valores que são definidos aí pela ANEEL, tá? São praticados no Brasil inteiro. Isso aí é uma regra geral, nacional, né? Nível nacional. Então, monofásico, 30 kWh é o custo de disponibilidade e a tarifa mínima. Bifásico vai pagar no mínimo 50 kWh e trifásico vai pagar no mínimo 100 kWh. Então você observa que, em função do tipo de rede elétrica que está instalada no cliente, lá na instalação elétrica, o sistema ele vai ter tamanhos diferentes.
e ele pode ser mais ou menos viável. E outra coisa, a tarifa mínima de energia também, ela vai variar. Ou seja, o seu cliente nunca vai zerar uma conta de energia, tá? Só que ele pode estar com um mínimo de 30, um mínimo de 50 ou um mínimo de 100. É claro que um cliente trifásico, ele vai estar pagando uma conta de energia mínima bem maior do que um cliente monofásico, tá? Mais de 3 vezes mais. E aí, então, um exemplo aí de entendimento de como que funciona esse custo de disponibilidade, de novo lá naquela nossa mesma conta de energia elétrica, esse cliente, ele é monofásico, tá? Que a identidade, inclusive, tá preservada aqui, né? Eu não vou publicar. É um cliente monofásico, como você pode ver aí destacado, 127 volts monofásico. Isso indica que ele tem um custo de disponibilidade de 30 kWh. Essa é a tarifa mínima que ele vai pagar. Nesse mês aí de julho de 2016, ele teve um consumo de 23 kWh, conforme você pode ver aí também destacado na conta. E aí, olha só o que foi cobrado. Foi cobrado o mínimo de 30 e não os 23 que ele de fato consumiu. Olha lá embaixo, detalhes de faturamento. Então, o consumo considerado foi 30. Por quê? Porque é o consumo mínimo para a classe de consumo 127 volts monofásico. Entendeu? Então, agora, um exemplo 2. O mesmo cliente para a conta de dezembro de 2016. Você pode ver aí que ele é o mesmo cliente, né? Ele continua sendo monofásico, o custo de disponibilidade continua sendo os mesmos, 30 kWh, porém no mês de dezembro ele teve um consumo de 41 kWh, o que leva a uma cobrança aí, ó, de 41, ou seja, agora como o consumo foi maior do que o mínimo, ele vai ser cobrado pelo valor realmente dos 41. Então, considerando o nosso exemplo aí, né? A gente já calculou o consumo médio mensal, tá? Que deu 51,1 kWh por mês. Sabendo que é um consumidor monofásico, com custo de disponibilidade de 30, a gente vai calcular então essa média e subtrair do custo de disponibilidade e dividir por 30 para achar o valor de consumo médio por dia. Então, olha lá, 51,1 menos 30 dividido por 30 dá 0,702 kWh por dia. Essa é a energia que deve ser gerada ao longo de todo o dia pelo sistema fotovoltaico. Então, durante o dia, considerando desde os primeiros raios de sol, né, passando pelo meio-dia, pela maior intensidade, até o final do dia, quando anoitece, ao longo de todo esse dia, o sistema fotovoltaico tem que ser capaz de gerar os 702 watt-hora pico. Desculpa, watt-hora, né? Watt-hora. 702 ou 0,702 kWh. Então, ao longo de um dia, ele tem que gerar isso daí, certo? Provavelmente, em função do consumo ao longo de todo o dia, uma parcela dessa geração ela vai ser consumida durante o dia, mas uma parte vai ser enviada para a rede, vai ser um excedente, para que o consumidor possa utilizá-la à noite. Tá? Então, se as contas estiverem redondinhas, perfeitinhas, tudo que for gerado ao longo do dia vai ser utilizado à noite. Né? Não é interessante que a gente fique sempre gerando excedente para que essa energia fique sendo creditada para um consumo futuro. Não é interessante porque se o seu sistema continuar do mesmo tamanho e o seu consumo continuar do mesmo tamanho, se você está sempre gerando excedente, daqui a 5 anos você vai começar a perder os créditos que foram acumulados. Né? Então é interessante que o sistema esteja sob medida, ajustado para o que seja gerado também seja consumido o mais rápido possível. Beleza, então em cima dessa teoria e desse conhecimento de hoje, eu vou passar aí um exercício para casa, um exercício prazeroso de casa, onde a gente vai trabalhar e fazer umas continhas, tá? E você vai utilizar os seus próprios dados. Então, eu quero que você determine uma
um valor de energia média diária, igual o que a gente acabou de fazer nesse exemplo, requerida a partir dos dados de consumo da conta de energia elétrica de algum cliente. Então, se você tiver um cliente potencial, alguém que você queira fazer um levantamento, já começar a fazer um projeto, como, para praticar, para treinar, já pode pegar esses dados. Se você ainda não tiver dados de um cliente, uma dica pega e imagine que você quer fazer um sistema fotovoltaico para a sua própria casa. Então pega os dados da sua própria conta de energia. Se a sua conta de energia não tiver no formato da conta da EDP, que fornece 6 últimos tarifações, inclusive a EDP também até mudou, tem mudado. Se você não tiver, você pode pesquisar, entrar no site ou buscar aí nas contas antigas, nas contas pagas mesmo, nas cópias de papel lá e fazer esse levantamento. Ou então você pode solicitar, entrando com o código de cliente seu, indicando que você tem autorização para obter esses dados. A concessionária fornece as últimas contas, aí, o histórico de consumo do último ano para você, sem problema. Beleza? Então fica aí essa tarefa para você resolver e na próxima aula a gente avança um pouquinho mais e prossegue no nosso projeto. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!